Queria saudar, em nome de Cristo, a Igreja da Trindade, nesse domingo, desejá-los um bom dia e nos voltarmos juntos à Palavra do Senhor nesta manhã, meditando na sua Escritura. E nós temos exposto a Epístola de Paulo aos Efésios nas últimas semanas. Hoje nós estamos tratando da passagem que vai do capítulo 3, verso 14, ao capítulo 3, verso 21. Semana passada nós tratamos aí do capítulo 3, versos 1 a 13, tratamos aí do tema do mistério de Deus revelado e agora nós vamos tratar de uma oração a Deus por poder espiritual. Vamos ler a passagem e buscar o que Deus quer nos ensinar através dela, como Ele quer nos trazer conforto, consolo, direção nessa manhã através dessa passagem lindíssima escrita pelo apóstolo Paulo. Ele diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez e a gente se debruça aqui sobre essa passagem bíblica tão bonita. Senhor, nós imploramos Tua iluminação nessa manhã. O Senhor conhece nossa vida, nossas lutas, anseios, nossos medos, nossos sonhos. Ó Deus, dirige-te a nós, queremos escutar a Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz ecoando nesse texto que vamos meditar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Domingo passado, nós tratamos aí do mistério de Deus revelado. Paulo desenvolve o que ele já estava tratando no final do capítulo 2, a ideia de Deus, de dois povos, derrubar o muro de separação e fazer um único povo, uma única família, um único santuário, um único edifício bem ajustado. E ele mostra que quem faz isso é o Messias, o verdadeiro Messias, Jesus, e o que estava oculto e agora é revelado aos apóstolos e profetas é que Deus, desde antes da fundação do mundo, intentava unir essas duas etnias, unir esses dois povos num único. Em cumprimento à sua aliança de promessa, Deus agora agrega ao seu Israel os gentios. Isso ocorre por causa da aceitação de Jesus como único Messias, como único e verdadeiro Messias. Um ponto curioso na passagem que nós vamos meditar hoje, no verso 14, é que nós encontramos praticamente as mesmas palavras que encontramos no verso 1 desse mesmo capítulo. Por essa razão, no capítulo 3, verso 1, Paulo começa introduzindo o assunto e parece que ele interrompe momentaneamente o que ele vai trazer agora para os crentes de Éfeso e desenvolve a ideia do mistério de Deus revelado. Agora ele retoma o seu argumento e o que ele oferece para os crentes em Éfeso e para nós é uma oração belíssima, lindíssima. É a segunda oração que nós temos nessa epístola e essa oração é como que se fosse a dobradiça de toda a epístola, o clímax de toda a epístola. Por assim dizer, essa oração resume todos os assuntos tratados na epístola antes ou depois. Paulo começa dizendo aí, retomando o seu pensamento, né? Ele tratou antes da obra de reconciliação de Cristo e que o alcance dessa reconciliação, isto é, colocar judeus e gentios juntos num único edifício, numa única família, num único santuário, numa única morada, é obra de Cristo, do Messias. Isso chega a Paulo por revelação especial, né? O mistério que estava oculto e agora ele foi dado e foi revelado, mas ele retoma esse assunto e agora ele retoma o assunto, né, que ele queria tratar anteriormente com os crentes em Éfeso, e ele agora retoma esse assunto em forma de oração. Ele começa dizendo que ele se põe de joelhos. É muito interessante que a gente descobre na própria Sagrada Escritura que a forma comum de se orar no judaísmo do período do Novo Testamento era se colocar de pé, ficar de pé e proferir orações, o rosto voltado para o alto. Paulo aqui fala que ele se coloca de joelhos, o que dá a ideia de que
Paulo entende que essa oração é feita num espírito de solenidade, mas também no espírito de urgência, onde cada palavrinha tem o seu lugar, cada palavrinha tem o seu significado. A oração é profundamente rica. Então Paulo se ajoelha e ele profere uma oração aos crentes em Éfeso, suplicando a Deus, o Pai e Senhor, pelos crentes em Éfeso. O texto aqui também lembra que essa oração é dirigida a Deus. E, mais uma vez, não é a primeira vez que Paulo destaca isso nessa epístola, uma das pessoas da deidade, com a qual a deidade se revela a nós, é que Deus é nosso Pai. No grego é feito um jogo de palavras aqui. Ele diz que ele se põe de joelhos diante de Deus, o Pai, de quem há ou de quem provém ou de quem vem toda a paternidade. Na hora de traduzir aqui, a ideia de pater no original é traduzida aqui como pai, e a ideia de pátria, que se daria a noção de paternidade, né? Paternidade derivada de Deus o Pai, é traduzida como família. Nós temos então duas ideias aqui no texto, duas camadas de interpretação no texto. Uma é que Deus Pai é o arquétipo de toda a paternidade. Em nossas relações humanas, nem sempre nós esbarramos ou encontramos bons pais. Algumas vezes nós vamos encontrar pais negligentes, pais malvados, traem o próprio sentido da paternidade. E, infelizmente, essas experiências ruins que temos são projetadas para Deus. As pessoas ouvem Deus Pai e aí torcem o nariz porque tiveram experiência ruim com o seu pai humano. Mas o que Paulo quer destacar num aspecto da passagem aqui é que Deus Pai é o modelo ou é o molde que modela ou que guia todas as experiências de paternidade que nós temos em nossa vida. A ideia aqui é de arquétipo. Deus, o Pai, é o arquétipo da paternidade. Toda a paternidade tem que ser medida à luz de Deus como o Pai, o que é surpreendente. Então, na verdade, por mais que nós tenhamos aí experiências ruins de paternidade, Deus permanece nosso Pai se nós nos colocamos de joelhos na presença dEle, se nós nos aproximamos dEle por meio de Jesus Cristo, se nós recebemos o selo do Espírito, nós temos a Deus como nosso verdadeiro Pai. Se nos falta Pai, e algumas pessoas experimentam orfandade, nós não somos desamparados, porque o nosso verdadeiro Pai é Deus. Esse seria um dos níveis de compreensão da passagem, um nível mais literal. No nível da tradução, nós vemos aí o Paulo se dirigindo ao Pai de quem toda família no céu e na terra recebe o nome, é que Deus é Pai de uma grande família. E quem é essa família? Os crentes judeus e gentios juntos. Então, Deus é não só o modelo maior de paternidade, toda paternidade espelha Deus como Pai, ou é julgada por quem é Deus como Pai, e do outro lado, Deus como Pai congrega uma família, uma grande família, uma imensa família, crentes no Messias, judeus e gentios. Nós já tratamos disso nos últimos sermões. E o texto continua falando que Paulo se ajoelha diante desse Pai, de quem toda família no céu e na terra recebe o nome. Uma família no céu e na terra. O que vem a ser isso? Paulo aqui transmite a ideia do alcance, do tamanho dessa família. Essa família congrega homens e mulheres espalhados por todo o canto da terra. Se você tem a Deus por Pai, você nunca está órfão, mas você também nunca está desamparado. Você tem uma família que se espalha em todo o canto da terra. Como João diz, você tem como seus parentes, homens e mulheres crentes de toda raça, tribo, língua e nação. Do outro lado, essa família que se espalha por toda a terra também está nos céus. Paulo quer transmitir a ideia aqui que essa família é tão grande, essa única família de Deus o Pai é tão grande que congrega não apenas os crentes judeus e gentios vivos, mas também congrega aqueles crentes judeus e gentios, como os patriarcas, os profetas, os grandes reis do passado, as mulheres piedosas do Antigo Testamento, que já descansam nas alturas. Paulo, então, se ajoelha e faz petição a esse Deus que vem a nós como Pai, e é Pai, o Pai verdadeiro, o Pai
que julga e modela toda a paternidade, um pai que tem uma grande família, uma família que é selada com seu nome. É esse Deus que o apóstolo se ajoelha, se prostra com senso de solenidade e urgência. E o texto diz que ele pede a Deus. Lembra, Paulo está preso. Nós consideramos isso semana passada. Paulo está em prisão. Ainda que em Roma, ele é cativo de Cristo Jesus. Ele está numa situação ruim. A situação dele não é favorável, mas ainda assim ele se coloca de joelhos diante de Deus o Pai. Aqui um ponto interessante: as circunstâncias que o apóstolo vive não determinam a quem é Deus na sua revelação para ele. Mesmo preso, mesmo em cadeias, mesmo cativo do império, Paulo se dirige a Deus como Pai e ele faz uma oração. Ele pede a esse Deus o Pai. O que Paulo está pedindo nessa bonita oração em favor da igreja? Paulo pede 4 bênçãos para os crentes em Éfeso e para nós. E se você notar, Paulo pede 4 bênçãos que podem ser vistas como tipo de escada, onde cada pedido é ampliado pelo pedido que vem em diante. Primeira petição de Paulo, verso 16, ele pede que seus leitores, os crentes em Éfeso, judeus e gentios espalhados por todo o mundo, eles sejam fortalecidos por meio do Espírito. Olha a riqueza da linguagem do apóstolo. Ele pede a Deus que, segundo a riqueza da glória que esse Deus o Pai tem, ele conceda aos crentes em Éfeso e a nós, mediante o seu Espírito, poder no íntimo de cada um de nós. Essa primeira petição aqui é lindíssima. Um pedido para que nós sejamos fortalecidos por meio do Espírito Santo. Quando a gente compara essa oração com a primeira oração, que a gente encontra em Efésios capítulo 1, versos 15 a 23, a gente encontra alguns paralelos. Questões que Paulo levanta no seu primeiro pedido, agora encontram um tipo de completude ou uma ampliação nessa segunda oração. No verso 17 do capítulo 1, Paulo pediu por sabedoria e conhecimento, uma hipérbole para suplicar um tipo de revelação que vem só do alto. Aqui ele busca poder. Na primeira oração, no capítulo 1, verso 19, Paulo pediu a suprema grandeza do poder de Deus. Aqui ele não só pede o poder de Deus mediante o Espírito, que a igreja seja abençoada com esse poder de Deus mediante o Espírito, mas aqui ele também ora agora, como a gente vai ver no verso 18, para que os crentes em Éfeso experimentem esse poder. A ideia que Paulo transmite aqui nessa oração é que ele quer que os crentes sejam banhados com esse poder, com essa fortaleza que vem mediante o Espírito Santo. É interessante aqui que ele ora para que os seus leitores sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. O que Paulo almeja aqui é destacar que essa força que vem de Cristo mediante o Espírito nos dá um senso de fortaleza interior. A ideia aqui é que Paulo ora para que os seus leitores e que para nós também, se a gente está orando essa oração junto com Paulo, a gente seja tornado forte cada vez mais, dia a dia, a gente sendo fortalecido por esse poder que vem do Espírito, o poder de Cristo que vem mediante o Espírito Santo. Em outras palavras, quando a gente pensa nessa primeira degrau da escada aqui dessa oração de Paulo a Deus o Pai em favor dos crentes em Éfeso, é que ele nos dá motivo para nós não desanimarmos, independente das circunstâncias externas. Paulo aqui, ele lembra que Deus é pronto a nos dar a fortaleza que vem do seu Espírito. Essa fortaleza é dada internamente, no nosso interior. Ela reforça o nosso coração, ela, por assim dizer, agasalha o nosso coração com uma força inquebrantável, sobrenatural, que não nos ajuda, ou que nos ajuda a não desanimarmos, ou nos ajuda a perseverar, independente das circunstâncias ao nosso redor. Então, essa primeira petição é que Paulo se dirige a Deus o Pai
implorando para que Deus, na riqueza da sua glória, fortaleça os seus leitores por meio do Espírito. Nós somos convidados aqui a orar junto com Paulo para que a gente seja fortalecido com poder mediante o Espírito no nosso íntimo. A gente receba um poder do Espírito Santo que nos anima, que nos torna constantes no meio da provação, no meio da luta. Um poder que vem do Espírito nos fortalecendo de forma que a gente não desanima, independente das circunstâncias externas. Alguns pontos que a gente precisa refletir aqui ainda, além dessa questão do sermos revestidos do poder do Espírito e que nos ajuda a sermos fortes, a não desanimarmos, é que do outro lado, olha a menção que Paulo faz, ele ora para que esse Espírito venha e dê fortaleza no íntimo de cada um dos crentes. A gente vai envelhecer, a gente vai adoecer, a gente começa a sentir o peso da idade em nosso corpo na medida que o tempo vai caminhando. E interessante, o que Paulo destaca aqui é que Deus nos dá esse senso de fortaleza por meio do seu Espírito em nosso íntimo. Então, de um lado, a gente pode enfrentar situações difíceis na nossa vida, a gente pode envelhecer, a gente pode adoecer externamente, mas o que nós podemos confiar quando oramos com Paulo é que o Espírito Santo nos dá esse espírito de fortaleza interna, uma fortaleza no coração, com poder, mediante o seu Espírito. Que bênção! Em tempos de luta, em tempos de tribulação, incerteza, nós podemos nos dirigir a Deus, que é nosso Pai, que se revela como nosso Pai, um Deus que é cheio de glória, rico em glória e pronto a nos dar o seu Espírito, dando-nos um senso de fortaleza interna, nos dando um senso de resiliência, de resistência interna, ainda que envelheçamos, ainda que adoeçamos externamente. Outro ponto que a gente precisa destacar aqui, além de a gente receber sermos fortalecidos por meio do Espírito, então a gente não desanima, a gente é fortalecido por meio do Espírito internamente. Então, ainda que a gente adoeça, ainda que a gente envelheça, a gente tem poder interno em nós. É como se a gente fosse sempre jovem internamente por causa desse poder que vem mediante o Espírito, como Paulo diz aqui. Mas um outro ponto que é necessário destacar, que nós já consideramos isso em Efésios capítulo 2, versos 1 a 10, é que a gente não é capaz de operar uma transformação interna em nossas vidas, mas só Deus, nos dando o seu Espírito, é capaz de nos mudar, é capaz de nos dar esse espírito de fortaleza. O incrédulo, aquele que não crê em Deus e no Filho, ele fica aterrorizado diante das notícias do mundo, ele tem dúvidas a respeito de quem ele é, ele não tem muita certeza de que há uma vida por vir, ele vive sempre em sobressalto. Não crente, uma vez transformado, ele é fortalecido com poder mediante o Espírito. Ele recebe uma capacitação que o torna vigoroso, o torna forte, independente das circunstâncias externas. E essa fortaleza é dada ao crente internamente, mediante o Espírito de Deus. Um ponto que também a gente precisa destacar, até indo um pouco além da passagem, nós notamos aí no verso 14 que Paulo pede ao Pai que sejamos fortalecidos mediante o seu Espírito, verso 16, e aí no verso 17, para que Cristo possa habitar no nosso coração pela fé. É impressionante como nessa pequena carta aos crentes em Éfeso, o argumento de Paulo é todo trinitariano. Paulo está com o coração e com a mente cheios de Deus, totalmente absorto em Deus, totalmente encantado com a glória da Trindade Santa. Nós podemos notar essa noção trinitariana guiando o seu argumento no capítulo 1, verso 3 em diante, depois no capítulo 1, verso 17, e no capítulo 2, verso 18, e agora no capítulo 3, versos 14 a 16, essa menção a quem é Deus, Deus vindo a nós como Pai, Filho e Espírito, Deus transbordando o seu amor e incluindo dessa aliança de promessas os piores pecadores entre os judeus e os gentios.
Deus. Aqui, quando a gente considera essa petição, essa primeira petição de suplicar que Deus nos fortaleça por meio do Espírito com poder, a gente também é chamado a erguer nossos olhos a esse Deus que é Pai, a esse Deus que é Filho, a esse Deus que é Espírito, a esse Deus que é uno e trino e busca pecadores. Ele almeja incluir pecadores nessa aliança de promessa. Então, além de nós sermos estimulados a não desanimarmos no meio das provações, a ficarmos firmes no meio das lutas, a lembrar que ainda que nosso corpo se desfaça, nosso ser interior, ele é reforçado, ele é fortalecido por meio do Espírito Santo, além de lembrar que nossa transformação é realizada apenas pelo Espírito e não por nossas forças, a gente aqui é levado a dar glória a um Deus que é Pai, Filho, Espírito, um Deus que vive na eternidade como uno e trino, um Deus que é comunhão e amor, no qual nós somos incluídos e podemos agora suplicar e usufruir essa fortaleza que vem por meio do Espírito. Essa é a primeira súplica que Paulo faz nessa oração. Preso. A segunda súplica nós encontramos no verso 17. Paulo, ele suplica para que Deus, o Pai, para que esse Deus que é rico em glória, conceda que Cristo habite com os seus leitores. Cristo vem habitar com os seus leitores e com a gente também, se nós estamos orando essa oração a Deus junto com o grande apóstolo. Verso 17, ele diz que pela fé, uma vez recebendo essa fortaleza com o poder do Espírito no íntimo, pela fé, então, ele suplica que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Cristo habite no coração de vocês. Como a gente tem destacado em outros sermões nessa epístola, é bem destacado nessa carta a ideia de estarmos em Cristo, unidos com Cristo, ligados misticamente com Cristo. Ele é a cabeça, nós o corpo. Agora, o que Paulo deseja é que haja um aumento da intensidade e fortalecimento dessa intensidade na vida dos crentes que suplicam a habitação de Cristo. A ideia aqui é que Paulo ora para que os crentes em Éfeso, e nós também, recebamos mais dessa habitação de Cristo em nós. Se você notar, os pronomes todos aí estão no plural, vocês e etc. Várias vezes Paulo cita esses pronomes nesses 8 versos aí. A ideia é que Paulo roga que Cristo venha com grande poder na igreja, e a igreja não apenas tenha uma noção intelectual da presença de Cristo, mas a igreja de fato desfrute de uma presença intensa e poderosa de Cristo no meio dessa comunidade. Essa é uma experiência bonita de se vivenciar. Paulo quer destacar aqui que a igreja tem que anelar pela essa presença poderosa de Cristo em seu meio e sendo celebrado e também desfrutado, a sua presença desfrutada no meio da comunidade. Há uma ênfase interessante aí. Ele diz que ele ora para que Cristo habite no coração dessa comunidade, estando essa comunidade enraizada e alicerçada em amor. A ideia aqui é que essa habitação de Cristo poderosa, intensa, na comunidade, leva essa comunidade duas imagens, né? Está enraizada e alicerçada. Uma imagem que vem do meio agrícola, uma imagem que vem da construção civil. A ideia aqui é que nós, tendo essa habitação poderosa de Cristo em nossa comunidade, nós agora temos nossas raízes fincadas numa boa terra e nós também estamos alicerçados sobre esse Cristo, em Cristo que habita na igreja, que, por assim dizer, enche a igreja com sua presença. E do outro lado, a igreja tem uma experiência da intensidade dessa presença de Cristo em seu meio. Como é que a gente vê isso? Nessa pequena expressão em amor. Assim, pela fé, a ideia aqui de receber Cristo, né, de confiar em Cristo, que Ele habite no coração dos crentes que compõem a igreja, estando esses crentes enraizados, alicerçados em amor. Fé e amor. Aquele que crê vai demonstrar a sua crença em Cristo,
e que anela por essa habitação de Cristo, ele demonstra essa fé em Cristo por meio de atos sacrificiais, atos de amor. Então, como é que a gente sabe que Cristo habita entre nós, que essa oração está sendo respondida em nossa comunidade? Que nossa comunidade está ali enraizada, alicerçada num comportamento sacrificial, numa atitude de demonstrar favor e amor para o seu vizinho. A fé aqui é ativa. Aquele que crê em Cristo anela a habitação de Cristo na comunidade, na igreja, esse ajuntamento solene. Se Cristo habita nessa comunidade tem um procedimento de amor, porque essa comunidade está enraizada e alicerçada em Cristo. Será que nós temos experimentado esse amor? É assim que a gente vai saber se nós estamos anelando pela habitação de Cristo entre nós. Paulo ora, e ele faz 4 súplicas nessa oração. A primeira é que a gente seja fortalecido por meio do Espírito, dando-nos então um espírito de constância, de fortaleza, de coragem, diante de todas as lutas e diante até mesmo do fenecimento da nossa carne. Do outro lado, Paulo agora suplica nessa oração para que os crentes em Éfeso sejam habitados por Cristo, e a prova de que eles são habitados por Cristo é que eles têm uma vida marcada por amor. Nós temos anelado pela habitação de Cristo entre nós, nós suplicamos que Cristo habite entre nós. Como a gente sabe que Cristo está habitando entre nós? Nós demonstramos amor uns pelos outros. Aí, Paulo continua a sua oração, fazendo mais uma súplica. Ele ora, agora, nos versos 18 e 19, para que os seus leitores conheçam o amor de Cristo. Se nós estamos orando junto com Paulo aqui, nós anelamos conhecer mais do amor de Cristo. E a ideia de conhecer aqui é mais do que uma noção intelectual de que Cristo ama a gente. A ideia aqui é de que a gente experimenta de fato o amor que vem de Cristo Jesus. Fortalecidos por meio do Espírito, habitados por Cristo, conhecendo o amor de Cristo. Paulo começa dizendo no verso 18 que ele espera que com todos os santos a gente venha experimentar o amor de Cristo. Por toda a epístola aos Efésios é destacado esse senso comunitário, esse aspecto da igreja ser um único corpo e Cristo o cabeça. O que é bonito aqui é que Paulo destrói toda a ideia de uma individualidade, a ideia de que o indivíduo, o cristão sozinho, pode ser igreja. O que Paulo destaca aqui é que todos os santos juntos são chamados a ser fortalecidos por meio do Espírito, habitados por Cristo, e aqui nesse trecho, todos os santos venham a conhecer do amor de Cristo juntos, venham experimentar quão profundo é o amor de Cristo juntos. Então, nenhum santo sozinho, por mais crente e piedoso que seja, ele pode chegar a ser dotado com toda a plenitude da força espiritual. Nenhum santo sozinho pode chegar até a totalidade da verdade divina. O propósito divino aqui, como Paulo delineia nessa epístola, é que a gente compreenda a verdade da doutrina cristã na igreja. A gente precisa da comunidade, a gente precisa da igreja. É somente quando estamos reunidos como igreja que a gente pode ter a esperança de receber a fortaleza que vem por meio do Espírito, a habitação de Cristo e conhecer o amor de Cristo. Então, aqui a gente tem um pensamento que nos humilha. Nós precisamos dos nossos irmãos e irmãs. A gente pode abrir mão de templo, o templo é circunstancial, mas a gente não tem como abrir mão da comunhão, não tem como abrir mão de estarmos juntos. Como Dietrich Bonhoeffer lembra no seu pequeno livro Vida em Comunhão, não é natural que o crente esteja só. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de outros irmãos e irmãs, nós precisamos nos conectar com outras pessoas também para conhecermos o amor de Cristo. E do outro aspecto aqui, essa esperança para receber mais conhecimento desse amor de Cristo não é dada apenas para a elite espiritual, para sacerdotes, para futuros mártires, para homens e mulheres mais santos. Não, são todos os crentes, todos os santos,
Paulo ora para que todos os santos venham a compreender, venham a conhecer esse amor de Cristo Jesus. Então, nós somos responsáveis uns pelos outros. Se a gente quer conhecer mais o amor de Cristo Jesus, a gente precisa buscar outros santos para juntos buscarmos a Deus o Pai, tão rico em glória e tão pronto a nos ajudar ou nos dar mais esse amor de Cristo Jesus. Assim como Cristo nos amou com amor sem igual, a gente deve repartir esse amor para outros irmãos e irmãs. Nós só somos alcançados pela fortaleza que vem do Espírito, somos habitados por Cristo, só conhecemos mais o amor de Cristo junto com outros irmãos e irmãs, como Paulo diz aqui, aqueles santos, todos os santos que buscam compreender a profundidade do amor de Cristo. E aqui é um ponto importante. Compreender. O que Paulo quer é que todos os santos juntos vislumbrem a profundidade, ou quão inesgotável é o amor de Cristo. Nós estamos aqui numa das passagens, num dos textos mais bonitos dessa passagem. Ele ora para que com todos os santos, vocês, os crentes de Éfeso, e nós estamos orando junto com Paulo aqui, possamos ter um vislumbre da largura, do comprimento, da altura e da profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo é poético aqui. É como se ele subisse no mais elevado monte para tentar descrever aquilo que é mais experimentado do que até mesmo compreendido. As palavras aqui são até desafiadoras para os exegetas e para os eruditos. A ideia que Paulo quer transmitir aqui é que o amor de Cristo é inesgotável, é como a fonte, como um oceano, sempre dá a possibilidade de experimentar cada vez mais desse amor. E qual é o nosso problema? A gente se contenta com muito pouco. Paulo ora aqui, a terceiro degrau da escada dessa grande oração, para que a gente compreenda, a gente tenha entendimento, a gente conheça a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. John Stott vai dizer o seguinte dessa passagem: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger os judeus e os gentios, suficientemente comprido para durar toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Essas dimensões também foram ilustradas na cruz. A estaca vertical avança para dentro da terra e apontava para o céu, e o travessão sustinha os braços de Jesus, esticados como que para convidar o mundo inteiro e dar-lhe as boas-vindas. Que coisa, meus irmãos! Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Você já tem experimentado desse amor? Será que nós juntos, com todos os santos, podemos suplicar para que o Pai, cheio de glória, rico em glória, nos dê a conhecer da largura, do comprimento, da altura e da profundidade desse amor de Cristo que se deu em lugar dos piores pecadores? Aqui nós somos levados a uma dimensão da experiência. Paulo já tem tratado um pouco da experiência cristã nessa oração, quando ele fala, por exemplo, de estarmos enraizados, alicerçados em amor, como a prova de que Cristo habita no nosso coração. Mas aqui Paulo chega quase como clímax, e ele ainda vai dizer coisas muito bonitas ainda nessa oração. Mas aqui eu lembro da experiência de Jonathan Edwards, narrada nas suas narrativas pessoais. Ele diz assim: quando eu cavalgava mata dentro para cuidar da minha saúde em 1737, apei num lugar retirado, como é meu costume, para ir em busca de contemplação divina e oração, e tive uma visão, para mim extraordinária, da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e os homens, e da sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e sua tenra e gentil complacência,
A graça, que parecia tão tranquila e amena, também se mostrava grande acima dos céus. A pessoa de Cristo via-se inefavelmente excelente, com excelência suficientemente grande para absorver todos os pensamentos e concepções, e permaneceu quanto possa julgar, durante cerca de 1 hora, o que me manteve a maior parte do tempo no mar de lágrimas e chorando alto. Senti uma ardência na alma, para ser não sei expressar de outro modo, esvaziado e aniquilado, para jazer no pó e ser cheio unicamente de Cristo, para amá-lo com um santo e puro amor, e confiar nele, e viver fundado nele, e para ser perfeitamente santificado e tornado puro, com a pureza divina e celestial. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você já experimentou esse amor de Cristo? Você conhece esse amor de Cristo que excede todo entendimento? Você já experimentou essa largura, comprimento, altura e profundidade desse amor? Se você ainda não experimentou desse amor, eu convido, junto com Paulo, a suplicar a esse Deus que é Pai, que é rico em glória, que lhe conceda experimentar desse amor. Como a gente tem visto aqui, na exposição dessa passagem, é esse amor que é derramado sobre nós, esse amor de Cristo que é derramado sobre nós, é que nos dá esse senso de fortaleza, de garra, de persistir, independente das circunstâncias da vida. Não só anseie por esse amor, mas coloque-se de joelhos e implore esse Deus que é rico em glória para lhe dar mais do amor de Cristo, de forma que não só você entenda que Cristo te ame, sendo pecador, crente nele, mas você também experimente esse amor que excede todo entendimento. E a última súplica dessa oração é que a gente seja cheio da plenitude de Deus. Final do verso 19, né? Ele ora para que a gente fique cheio de toda a plenitude de Deus. O que Paulo roga aqui é que Deus nos dê uma experiência mais profunda de Deus, para que a gente tenha mais de Deus. A ideia aqui não é que Deus seja pleno, mas que a gente seja erguido a um padrão ou nível do próprio Deus. Se a Escritura diz que a gente tem que ser santo como Deus é santo, então quando nós suplicamos para que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus, o que a gente está rogando é que a gente seja santo como Deus, seja cheios da santidade divina, sejamos cheios do amor divino. A ideia aqui é que nós rogamos, junto com Paulo, que a gente seja erguido ao padrão ou nível do próprio Deus a qual nós oramos. A ideia aqui é que quanto mais a gente estuda de Deus na Sagrada Escritura, a gente pode ir suplicando para ser medido como igual a Ele. Deus, então, é colocado diante de nós essa oração como o alvo que nós devemos ser. Ao suplicarmos que a gente seja cheio da plenitude divina, a gente está suplicando para ser erguido e transformado cada vez mais à imagem e semelhança de Deus. Por isso, eu tentei notar no começo aí que essas 4 súplicas formam como que degraus de uma escada que a gente vai sendo erguido. A gente ouve Paulo pedindo para que seus leitores sejam cheios e fortalecidos do poder do Espírito. A gente vê Paulo aí suplicando para que os seus leitores venham a ser habitados por Cristo, venham a conhecer mais do amor inesgotável, do amor impressionante de Cristo. E agora, como clímax dessa petição, dessa oração, Paulo suplica para que seus leitores e para aqueles que oram junto com ele esse texto venham a receber a plenitude de Deus. Aqui a gente pode lembrar a frase de um reformador chamado Wolfgang Musculus. Ele diz: aqueles que não têm Cristo podem parecer felizes nesse mundo de um modo ou de outro, mas na realidade estão vazios e sem Deus e privados de toda a verdadeira piedade e felicidade. Nós somos aqui chamados, junto com Paulo, a nos unirmos e suplicar para que Deus nos encha da sua plenitude. Deus nos erga na sua direção. Deus nos torne cada vez mais santos como Ele é santo, cada vez mais amorosos e bondosos como Ele é amoroso e bondoso. A ideia aqui é que nos é colocado diante de nós um padrão e nós somos convidados a nos unir a Paulo para orarmos, para sermos, por assim dizer, erguidos a esse padrão, para que a gente cresça na direção desse padrão. Então, meu irmão, minha irmã, fique firme. Se você crê em Cristo, Deus o salvou,
Deus derramou seu Espírito sobre você para fortalecer sua vida, para ajudar você a conhecer mais de Cristo, para que Cristo habite em você. E mais do que isso, Deus derramou seu Espírito sobre você para que junto com todos os santos você seja erguido para ser cada vez mais pleno de Deus. Mais 4 súplicas nessa oração. Os versos 20 e 21 são a conclusão. E a conclusão é linda. Como Stott nota, essa oração de Paulo é colocada entre 2 referências a Deus. A primeira referência, nós já vimos, Deus é o Pai da família inteira e possui infinitas riquezas em glória. A segunda referência a Deus é que Deus é aquele que opera poderosamente dentro de nós e assim é um Deus que responde orações. Em outras palavras, as 4 petições são dirigidas a Deus, na esperança de que esse Deus que é Pai e é poder, atenda a súplica do apóstolo. Com essa confiança, aí a gente tem que louvar. Olha como Paulo termina essa oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Já que Deus é o nosso Pai, rico em glória, já que nosso Deus é poderoso, nós podemos ter a segurança de que nós podemos pedir muito mais do que já temos pedido juntamente com Paulo aqui. Paulo pede para sermos fortalecidos por meio do Espírito, para que Cristo habite em nós, para que a gente conheça o amor de Cristo. Paulo pede para que a gente seja pleno de Deus e a gente pode, com ousadia, na presença desse Deus que é Pai rico em glória, desse Deus que é soberano, pedir mais coisas, porque Deus tem poder para nos dar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aqui eu lembro de uma música bonita de Asaf Borba, uma paráfrase desse texto que nós estamos considerando aqui, e a letra dizia: sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos, venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso, venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é a Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos os teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que sentimos, de tudo que pensamos, de tudo que cremos, infinitamente mais. Esse lindo hino, composto no final da década de 80, ela consegue resumir de forma belíssima toda essa oração de Paulo, sobretudo esses 2 últimos versos. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo ousadamente já pediu grandes dádivas. E porque Deus é Pai, Deus é rico em glória, Deus é o Deus soberano e poderoso, Ele pode dar muito mais para nós. Ele tem muito mais a nos ofertar se nós ousadamente pedirmos segundo a Sua santa palavra. E a nossa confiança descansa no Seu poder que opera em nós. Que coisa linda! E aí a gente tem que terminar a oração louvando. A Ele, a Deus, seja glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como isso aqui é bonito! A Deus seja glória na Igreja em Cristo Jesus. Lembra, Paulo está falando do seu plano eterno, de salvar os piores pecadores, e pecadores entre judeus e gentios. Paulo vai, de passagem, mostrar em Efésios 2 que ele não abandona a promessa e aliança feita ao Israel, seu Israel. Antes, ele acrescenta a esse Israel os gentios com o cumprimento de promessas feitas no passado. E agora, mais uma vez, ele que já tem falado de que esses judeus e gentios crentes estão em Cristo, ele coloca Cristo Jesus, ou Messias Jesus, junto com a igreja. Isso aqui é lindo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E como nós consideramos rapidamente semana passada, ambos são inseparáveis. Para lembrar a frase de Agostinho citada semana passada, Cristo e a igreja são o Cristo total. A cabeça e o corpo são o Cristo total. Que Deus receba glória em Cristo e no seu corpo, todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar
E Paulo aqui fala que ele se coloca de joelhos. Eu queria convidá-lo a se colocar de joelhos agora, na sua casa, aí onde você está, junto com a sua família. E vamos terminar essa celebração, esse tempo de reflexão, de oração, de cânticos, orando. Vamos orar. Senhor, Tu és o grande Deus. Tu és rico em glória. Tu tens todo o poder. Mas Tu és nosso Pai. Tu vieste a nós em Cristo Jesus, o verdadeiro Messias, que por meio do seu sacrifício une pela fé judeus e gentios em si mesmo. Tu, por meio do teu Filho, derramaste o teu Espírito sobre os judeus e gentios, sobre nós que aqui oramos também. Nós imploramos, ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos fortaleza, dá-nos o conhecimento, dá-nos a experiência do amor, torna-nos plenos da Tua presença. Dá-nos a confiança, ó Deus, que podemos almejar e pedir a Ti muito mais do que temos já pedido e até pensamos. Torna essa oração nossa oração. Torna essa oração a oração de toda a nossa igreja. Torna essa pequena oração, inspirada pelo Espírito, proferida pelo Teu servo tanto tempo atrás, a oração de toda a Tua igreja nesse país e no mundo. Assim Te rogamos e imploramos que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. Amém, amém e amém.